Beleza, pessoal. Então vamos começar. Vou começar fazendo uma pequena revisão aqui dos tipos do Enneagrama, né? Passando a dar um olhar um pouquinho já diferente e ampliado sobre cada tipo. Porque a gente viu um pouco mais sobre, né, o vício emocional, ou a chamada paixão ou pecado, né, de cada tipo, que está ali escrito. E aí em vermelho ali está digamos assim, o vício cognitivo, ou chamado fixação mental do Enneagrama, né? A gente pode olhar por dois ângulos e os dois se complementam. Um deles é como cada paixão, cada vício cognitivo também acaba produzindo o próximo, aquele que vem na sequência, no ciclo de geração e de nascimento, digamos assim, e como que cada um também está posicionado num lugar em que ele acaba sendo um mix dos dois que estão ao lado, né? Então isso que é interessante aqui do Enneagrama, porque ele mostra toda essa dinâmica, assim, né? Então, relembrando, a jornada começa sempre do ponto 9, né? Então a gente chega nesse mundo aqui e a gente tem esse esquecimento de si mesmo, ou seja, essa vontade de não ver, né? Porque é uma preguiça ativa, ou seja, a gente se esforça para não enxergar as dores da nossa alma, então é uma indolência, não querer sentir a dor, né? Isso gera o que eles chamam de sobreadaptação, uma adaptação ao meio exagerada. Quando a gente falou assim, vamos falar um pouquinho sobre as feridas, eu já vou falar das feridas, mas assim, mais do que as feridas, porque uma mesma ferida, ou seja, uma mesma marca, seja ela de abandono, de exclusão, de humilhação, de dor, qualquer ferida humana, ela pode gerar reações diferentes em cada um. Ou seja, o que mais vai impactar aqui é como esse ser em desenvolvimento, essa criança ferida, interpretou aquela dor. E como que ela leu aquela dor. E qual a reação que ela gerou a partir disso, né? Então aqui, no tipo 9, aquele que vai ficar no tipo 9, ele vai ler como? Vai ler assim, as minhas necessidades não importam, né? Eu preciso me adaptar ao meio. Assim eu vou ter o que eu preciso. Porque todos os tipos, isso é humano, né? Todos os tipos estão em busca de o quê? De ser amado, de ser aceito, de ser validado como é, né? Essa é a condição humana básica. A gente está buscando isso, né? Mas cada um vai buscar com as suas próprias ferramentas, né? Do seu próprio jeito, tá? Então, relembrando assim, do 9 vem para o 6, do 6 para o 3, do 3 para o 9. Então a gente chega aqui, a gente pode escorregar um para o lado ou para o outro, né? Ou a gente pode cair para cá ou para cá. E nesse caso, caiu para cá, escorregou um para o lado ou para o outro, daqui um para o lado ou para o outro, digamos assim, né? Tudo começa aqui e a coisa pode se desenhar para qualquer um dos 9 pontos, digamos assim. Isso como essencial, aquilo que vai estar no centro da personalidade. Aquilo que vai ser o motivo básico, ou melhor dizendo, a motivação neurótica. Porque aqui estamos falando de diferentes tipos de neurose. Neurose é sofrimento, né? Sofrimento psicológico. Então são jeitos diferentes de sofrer, porque é disso que se trata, né? A nossa existência, digamos assim, aqui nesse mundo, né? É alguma forma de se proteger da dor, né? Então, aqui a indolência sobre a adaptação, que é esse tipo justamente que vai se empenhar em atender as necessidades do meio, das pessoas, e vai, ou digamos assim, vai ter uma dificuldade, uma falta de disposição de olhar para dentro. Então, qualquer atividade que possa despertar uma vontade de, seja mesmo um filme, uma peça de teatro, um livro, tudo aquilo que convide para um olhar interior melhor, vai ser olhado com isso aí deixa para lá, a pessoa dorme no meio, entendeu? Não está afim de cutucar nada que seja muito intrapsíquico. O olhar é sempre voltado para fora. Então isso é interessante. Uma outra coisa que a gente não falou da outra vez é isso, que esses 3 tipos aqui, o 8, 9 e o 1, esses 3 aqui de cima, eles têm essa característica em comum. São os 3 tipos que menos olham para dentro, né? E os 2 de baixo são os que mais olham para dentro, 4 e o 5. Eles são o contrário, digamos assim, né? Eles têm esse espelhamento aqui. Então 8, 9 e 1 vão, digamos assim, olhar menos para as próprias dores, e o 4 e o 5 vão olhar mais. E os outros aqui estão intermediários, digamos assim. O 2 e o 7 um pouco mais perto desses daqui de cima, então olham um pouquinho menos. E o 3 e o 6 um pouco mais perto dos de baixo, olham um pouquinho mais. Isso já é uma diferença, né? Vamos aos pouquinhos, né?
Que mais? Aí, digamos assim, a gente viu isso já na semana passada, né? Que essa indolência, ou essa preguiça da consciência, ela gera um medo, né? O medo é a consequência. A gente vai vendo como que cada tipo vai gerando o outro. Não, o medo é a consequência dessa dor primária, que é a dor da desconexão. A desconexão com a essência, digamos assim. Aí vai gerar um medo da aniquilação. Se eu estou desconectado da fonte, da existência, eu posso sumir a qualquer momento. Aí é o medo, ou seja, a angústia, né? A ansiedade, enfim, todas as formas de medo vão se originar disso daí, dessa desconexão essencial que tenta ficar encoberta, né? E se há esse medo, ele consequentemente vai gerar essa vontade de ser visto, ser acolhido, ser aceito, ser, né, validado, que é a essência da vaidade, digamos assim. Né? Então tá, 9, sobre adaptação, né? Então essa característica de estar muito voltado para o meio, né? Dificuldade de dizer não, por exemplo, né? Sempre vai ter essa característica de ter que atender, ter que proporcionar, assim, né? Eu acho que os subtipos a gente fala depois, para não é só uma coisinha ou outra dos subtipos, assim, porque senão fica muita informação, né, de uma vez. Tem aqueles 3 subtipos, né, do autopreservação, sexual e social, que é, digamos assim, dá uma espécie de tempero para cada tipo, assim, né? Então, basicamente, aqueles que são mais ligados à autopreservação vão estar mais de olho nas necessidades próprias. Aqueles com um instinto sexual mais intenso na verdade, a relação 1 a 1, não só sexual, mas amorosa, ou mesmo de amizade, vai estar mais ligado nas relações 1 a 1, e o social vai estar ligado mais nas questões sociais mesmo, as questões de grupo, digamos assim, né? Então, o indivíduo, o 1 a 1 e o grupo. Aí cada um desses estilos vai moldar um pouquinho cada um desses tipos, né? Por isso que acabam dando 27 tipos. Tá? Que mais? Então a gente já falou um pouquinho desses 3 aqui, né? E tem uma outra simetria interessante que é a esquerda e a direita, né? A esquerda, então os aqui desse lado, em geral, eles vão ser mais introvertidos, né? E os desse lado um pouquinho mais extrovertidos. Mas é interessante porque o 7, por exemplo, ele parece super extrovertido, mas ele é uma digamos assim, uma sobrecompensação, né? Isso é um pouquinho confuso, assim, uma sobrecompensação. Ele parece muito extrovertido, mas no fundo ele tem muito medo. Ele faz parte do grupo dos medrosos aqui, né? Então, os que estão desse lado aqui, todos eles têm algo a ver com medo, né? Assim como esses aqui têm algo a ver com a vaidade, né? Que mais? A gente pode ir vendo como cada um acaba gerando o outro, né? A ira, que é o 1, perfeccionismo, né? Ele acaba em algum momento se esgotando, digamos assim. Então, como que um acaba gerando o outro, né? Quando uma paixão, assim, digamos assim, um pecado, essa característica, ela se esgota, ela pode acabar, ela está chegando no ápice, ela acaba se transformando numa outra, mais ou menos essa visão. E ela pode se transformar numa outra que é parecida ou com uma continuidade dela, ou quando ela chegou muito no ápice, ela se transforma na polaridade oposta. É mais ou menos essa a ideia. Não sei se fica claro assim. Na hora que eu der o exemplo aqui, acho que vai ficar mais claro, né? Então, o tipo 1, aqui, é alguém que vai ter essa característica, né, que a gente comentou assim, é mais perfeccionista, é um bom jeito de descrever. É perfeccionista com tudo, não só com arrumação, como a gente pensa assim, vai ser alguém muito bem cuidado e tal, né, muito preocupado com estar tudo certinho nos trinques, mas até mesmo moralista, digamos assim, né, perfeccionista com os costumes, com os hábitos, tende a ser mais moralista, né. E aí, uma hora que isso chega num esgotamento, quando ele está mais, digamos assim, no momento de estresse, do esgotamento psicológico, isso se transforma nesse sentimento de falta, ou de, digamos assim, de vazio
de incapacidade de atender, porque alguém que colocou um sarrafo muito alto para si mesmo, chega um momento em que ele não consegue pular, não consegue vencer aqueles altos padrões que ele mesmo determinou, e isso aqui vai gerar esse esgotamento, esse sentimento de falta, de incapacidade de dar conta de tudo, né? E aí que vai gerar o ponto 4 aqui, que é o da inveja. A inveja, o que é o vício cognitivo, é o sofrimento manipulativo, digamos assim. Alguém que faz uso da dor, digamos assim, para receber atenção, receber aquilo que precisa, né? E quando esse aqui está esgotado, digamos assim, ele acaba se transformando no orgulho, ou seja, ele vai se transformar no polo oposto dele, né? Aqui é a falta extrema, né? O 4, a inveja, a falta extrema. Eu não tenho nada, é aquele que está mais em contato com a carência, digamos assim. Não tenho nada, tudo me falta, né? Minha vida é pior do que a de todo mundo. E aí aquilo se transforma no seu polo oposto. É como quando a noite chega no máximo, né? Na meia-noite ela começa a se transformar em dia. Aqui está acontecendo mais ou menos esse movimento. Chega no máximo da carência e ela vai para a expansão aqui do orgulho, né? Que é uma falsa abundância, digamos assim. Mas ele não chega a ser soberba ou arrogância. Então ele vai se transformar nisso quando ele chegar no ponto 8, que é o da luxúria. Aí sim, é a arrogância, é a soberba, digamos assim, né? Que é chamada luxúria, que é dominação. Mas a gente falou bastante do tipo 8 da outra vez, e às vezes dá a ideia, né? Alguém até perguntou, não podem ser espiritualizados, parece que só tem coisa ruim, não, mas o tipo 8 tem muita coisa boa também, né? Por exemplo, terapeutas ou professores espirituais desse tipo aqui costumam ter um jeito são coisas muito diretas, né? E que tem uma espada muito afiada, assim, para digamos assim, podar a personalidade dos outros, digamos assim, né? De quem convive. Então isso é muito bom. O próprio Gurdjieff, que é que trouxe, né, o Enneagrama nos tempos modernos aí, ele era um tipo 8, digamos assim, né? E ele, bastante espiritualizado, né? Uma pessoa, ele era um tipo 8, né? Então, esse lado da arrogância vai aparecer quando a personalidade está desequilibrada. Aí a gente fala, porque assim, a diferença entre a personalidade mais relativamente saudável e aquela bem adoecida é muito mais quantitativa do que qualitativa nesse sentido. Então, quem é de um tipo de personalidade vai ter aquela característica. Se ela estiver muito evidente, muito em alta, ela vai se tornar mais adoecida, né? Então, aqui nesse caso, vai ser essa arrogância, digamos assim, né? E aí, o vício cognitivo é a vingança, mas não é aquela vingança como do tipo 1, que é do ressentimento, né? O perfeccionista tem um ressentimento. Aqui a ira, no 1, ele é muito mais um ressentir-se. É uma coisa de mágoa, de guardar, né? Tende a guardar muito sentimento ali, né? Claro, dá umas explodidas de vez em quando, né? Mas aqui não, aqui eu bateu, levou. O tipo 8 aqui. Não tem essa, não leva desaforo para casa, digamos assim, né? Esse é o clássico que não leva desaforo para casa, porque a vingança ela é imediata, a resposta ela é imediata, né? Então são pessoas muito voltadas para o desempenho, para o sucesso, para a realização, né? E tem essa característica do bateu, levou. Eu não estou falando das feridas, né? Isso é importante, a gente vai retomar. A luxúria aqui, por exemplo, o tipo 8, qual que é a interpretação que ele dá para as carências que ele teve na infância, para as feridas que ele teve? Eu não posso expor vulnerabilidade. Eu tenho que vencer. Os fracos não têm vez. Eu tenho que me impor, eu tenho que dominar. Né? Então, por isso que aqui a paixão é da dominação, é da imposição. O tipo 8. Né? Já falando então dos 3 estilos. E do tipo 1 qual que é? Eu só vou ser amado se eu for perfeito. Só merece amor aquilo que é perfeito. Só merece cuidado, aprovação aquilo que é perfeito. Então, por isso que há essa autoexigência muito grande, essa exigência com os outros também. O tipo 1 exige tanto de si mesmo como de todo mundo. Por isso que está sempre assim, irado, né? Sempre com raiva, porque ninguém está entregando tudo que podia entregar, ninguém está sendo perfeito. O mundo não é assim, né? Ninguém entrega 100% sempre. As pessoas têm suas falhas, suas limitações, seus impedimentos. E isso gera muita frustração. Aí gera ressentimento, né? Sempre ressentido por conta disso, porque as pessoas não estão entregando aquilo que deveriam entregar, digamos assim, né? Essa é a coisa da perfeição. O 6, né, que a gente já falou um pouquinho. Como é que ele interpreta a ferida dele, né?
o mundo é ameaçador, é imprevisível e ameaçador. Então eu tenho que me proteger, tenho que me resguardar, né? Tenho que estar atento contra possíveis sobressaltos aí, né? Então essa é a interpretação que o 6 vai dar aqui, do medo, da dúvida, né? O 3, que a gente não falou também, qual que é a interpretação que ele vai dar para a ferida, para as faltas dele, né? Ele vai dar a interpretação de que eu vou ser querido, amado e aceito se eu tiver sucesso, se eu tiver bom desempenho, digamos assim. Se ele for um aluno nota 10, se ele for o filho perfeito, se ele for o irmão perfeito, o namorado perfeito, ele tem que ser... Sim, é diferente do perfeccionismo aqui do 1, né? Mas eu digo, é o desempenho. Eles são parecidos em alguns aspectos, né? Essa coisa da competição consigo mesmo, de gerar esse estado de autoaprimoramento, né? Essa busca por autoaprimoramento. Tá confuso? Não, tô tentando. Não é tão simples, na verdade, né? Não é tão... fácil a gente enxergar o outro. Não, os outros é fácil de ver, né? Você mata na hora. Se você perguntar pra ele, ele vai te falar. Você depois vai falar pra ele. É mais fácil. Não, isso é bom perguntar pra quem convive bem com a gente, porque fica mais fácil. Você já sabe quem é ele. Eu acho que é 8. Tá lá, viu? E ele já sabe. Eu tava pensando Eu acho que eu sou no 1 também, mas assim, o 8 faz bastante sentido, né? Assim, não conheço tão profundamente, mas assim, eu acho que eu ficaria entre os dois também, o 8 e o 1. Eles são simétricos aqui, né? Então eles são parecidos. Esses simétricos é fácil da gente ficar em dúvida, por exemplo, o 1 e o 8, o 2 e o 7, o 3 e o 6. Eles têm muitas coisas em comum aqui, né? Uma aguinha pra mim. Tá vendo que tá secando? Tem que ser na caneca? Tanto faz, pode ser no copinho ali. Então, onde que a gente estava aqui? Obrigado. Aqui no 8, né? E aí quando... Porque, olha... Há uma sede também de intensidade muito grande, né? Aqui no 8. Essa luxúria, ela é uma busca por intensidade também. Mas no fundo essa intensidade, ela encobre uma certa insensibilidade. Isso que é curioso. Do tipo 8. Por isso que as coisas nem sempre são o que parecem, né? Aqui, ele busca tanta intensidade porque sente, digamos assim, um pouquinho menos. Por isso que nos casos mais adoecidos, né, do tipo 8, quando ele fica muito adoecido, a personalidade é o narcisista, ou até o psicopata, né? Há uma insensibilidade completa, né? Perda de contato com as emoções, né? Mas aqui já está isso implícito. Tem uma certa insensibilidade e se busca por essa intensidade nas coisas para uma forma de compensação. E aí, quando isso se esgota, aí sim vai para o polo oposto, né? Aí vem aqui para a avareza, que é um excesso de sensibilidade que se mascara por uma frieza e um distanciamento do mundo, digamos assim. Aqui no 5, a interpretação é: o mundo exige, me pede mais do que eu posso dar. Me desgasta. Então eu preciso me afastar. Aqui é o tipo que tem a bateria social mais curta, mais baixa, digamos assim, né? É o tipo 5. Então ele busca esse distanciamento do mundo, ele está sempre se economizando de viver. Para um momento em que talvez seja mais propício ele tentar, porque tudo é a conta-gotas, digamos assim. O relacionamento. O que ele vai entregar de si mesmo para qualquer pessoa é sempre uma gotinha só. Ele precisa preservar o resto, né? Ele tem que se resguardar. Porque senão o outro vai sugar tudo de mim, vai me levar, né, a tudo que eu tenho. Então eu entrego só uma gotinha do que eu sou, digamos assim, da minha pessoa, da minha presença, do meu contato, né? Assim, tem isso, né? Aí o 5 depois, também aqui é um bate e volta, né? Como aqui no 1, 4, 2, aqui é um movimento oposto, né? Aqui ele vai, desse distanciamento, ele vai aqui para o 7, que também é uma busca por intensidade, né? A gula
é essa sede de vida, de experiência, e alguém que interpretou assim, mais ou menos. O legal da vida é ter prazer. Então a atitude do guloso, digamos assim aqui, é como se fosse uma criança de peito. Ele quer mamar, ele quer receber. É o que na psicanálise que eu chamava de caráter receptivo oral. Né? Ele está buscando receber o mundo, engolir o mundo, por isso aí o guloso. Né? Ele quer ter, quanto mais experiências, mais vivências, melhor. Então são esses dois aqui são os que estão mais em busca, mais em sede de experiências e vivências nesse mundo. Né? E por que charlatanismo? Porque é o tipo da garganta, digamos assim. Né? Os dois aqui, né? Os dois têm essa característica. Eles têm várias características em comum, né? Mas esse é o tipo muito convincente, eles convencem as pessoas com as palavras. Né? Mas o 8 é mais dominador. É mais dominador, ele se impõe. Né? Já o 7 aqui, ele é muito convincente, mas ele vai persuadir sem se impor tanto. Sem querer dominar tanto, mas ele vai persuadir, ele vai convencer. Né? Ele está sempre argumentando, sempre convencendo a palavra. Numa reunião, a tendência é que a palavra dele prevaleça. Né? Também. Ele é muito convincente. Né? Então a charla, né? Aquele que a gente falou assim, vende gelo para esquimó. Para vendedor, isso aqui é perfeito. Né? O cara chega lá, querendo comprar uma meia, leva um sapato, meio cinto, 2 calças. Né? Ele convence a pessoa que ela precisa, que está na promoção, que é bom. Olha o tecido e não sei o que sente e tá, vai convencendo. Né? E tem essa característica. Né? Que mais? Esses dois aqui também compartilham outra característica, que é o da rebeldia, digamos. Rebeldia no sentido de ser contra as normas. Esses dois, 7 e 8. Eles são os mais anti-norma. O 8 é o mais transgressor, digamos assim, por natureza, né? Aquele que não tem muito de esse negócio, ele quer trilhar o próprio caminho. Essa coisa da autodeterminação, né? Ele tenta trilhar o próprio caminho. O 7 tem uma rebeldia um pouco mais contida, né? Mas aí que tá. O 7, quando, digamos assim, essa energia se esgota, aí volta lá pro 1, digamos assim, né? Pro polo oposto dele, que é daquele que vai seguir as normas certinho, vai seguir as regras, né? Vai ser mais perfeccionista, mais zeloso dos bons costumes, das normas, da moral. Então a coisa faz esse ciclo, né? Não deu para pegar esse movimento, assim, eu tentei passar essa ideia desse movimento dinâmico entre os tipos, assim, como que um vai se transformando no outro, assim, né? Então as flechinhas mostram para onde que a energia se dirige no momento de estresse ou de esgotamento, digamos assim, né? Então, aqui, por exemplo, dando o meu exemplo, né? Assim que eu me vejo, pelo menos aqui, tipo 3, né? Quando está no momento de esgotamento, vai lá para o 9, assim, quando está no esgotamento mental, mais cansaço. E aí toma conta de mim justamente isso que o Gurdjieff chamava de demônio do autoapaziguamento. Não quero guerra com ninguém, não quero problema, tá tudo certo, tudo tanto faz como tanto fez, o rio pode correr para cima ou para baixo, né? É esse chamado demônio do autoapaziguamento. A vida da pessoa 9 é mais ou menos assim, né? A pessoa relativamente neurótica do tipo 9, ela vai viver assim, vai andando pela vida meio que dormindo, o Narama chama assim. Ela vai capotando pela vida meio numa sonolência, porque tá tudo tanto faz, não tá tudo, né? Não vou pôr pra briga, melhor deixar quieto, deixar pra lá. Né? Marcos, no sábado eu passei o dia inteiro aqui no 3, acuado, com medo, com não sei, uma choração, não sei o que foi, mas eu estava assim. Do medo foi pra lá, né? Não, do 6 eu fui pro 3. Então, do medo que é o 6, você foi pra lá, né? Nossa, foi incrível e deu para perceber. Eu falava, meu Deus, mas do que eu tô com medo? Do que eu tô confirmando? Sim. O que mais? Querem tirar umas dúvidas aí, depois eu vou partir para os subtópicos ali. O que mais que a gente pode falar? Assim, né? Desses aqui, deixa eu pensar. É legal fazer em comentários, dúvidas e tal. Eu não consegui, eu não consegui me achar ainda, eu acho que eu sou tudo. Não, é normal essa sensação, né? Lembra daquela dica, né? Aquele que, quando a gente se vê, de fato, gera um incômodozinho. Se tiver confortável se ver, é provável que não seja. Entendeu? Então eu tenho muito de perfeição, mas eu não sou aquela perfeccionista. Eu gosto de fazer tudo certo para não ter que fazer de novo.
Então, Aham. vou preparar uma aula, quando eu lecionava, eu ia preparar uma aula, eu preparava a aula, eu preparava o exercício, eu resolvi o exercício, para não ter dúvida nenhuma, para na hora lá eu poder explicar e não me ver enroscada. Aham. Então, nessa parte. Agora, nas outras, Mas é legal essa aqui é uma eu dica não bacana. me vejo, aqui eu não me vejo, é na 7, que é o gogó, né? Aham. Se eu fosse vendedora, eu não vendia nada. Eu também. Você falou, não tô falando de mais nada. Perfeito, vai embora. Não vou de nada, tchau. Convencer, ter que falar, ter que não sei o quê. E pra quem princípio é muito natural a pessoa fazer isso. Ela não se esforça nem um pouquinho. Nem um pouco. Vai, Na vai que conversa vai. vai, né? Vai que vai. Né? Vai que vai. Né? Bom, vamos falar um pouquinho dos subtipos. Eu vou pegar aqui uma farinha porque vai ajudar. Vou achar aqui. A gente pode ir falando aqui na ordem dos subtipos, então. Do 1 ao 9. Às vezes fica mais claro, né? Então, o autopreservação é esse que vai do tipo 1, né? É o que vai buscar mais, assim, ordem, correção. Aquele que vai ter essa tendência de ser muito certinho. Ele vai parecer muito com um dos tipos 6 aqui, né? O que vai diferenciar é essa coisa do ressentimento, do motivo que está por trás. Do perfeccionismo, mas esse aqui vai ter muito mais medo. Medo que se ele fizer alguma coisa errada, as coisas vão ele vai ser punido, ele vai, digamos, o amor vai ser retirado dele, né? Essa vai ser a diferença ali, né? Então aqui vai ter muito comportamento reprimido, autopreservação, né? Vai ter essa coisa da repressão. Todos esses aqui é um caráter mais reprimido, isso de forma geral, o tipo 1, né? Eu não Mas ele tem que entendi. estar certo e seguro. O que você não entende? O tipo 1, ele é de... Ele gosta da ordem, ele gosta da organização e ele se sente reprimido. Não, assim, ele reprime ele se reprime. Ele se reprime. A gente está falando do subtipo autopreservação, né? Que é um dos 3 subtipos, né? Agora, o social, o que ele vai ter? Ele vai ter uma coisa dele se sentir na obrigação de ser um modelo ético para os outros, assim. Ele precisa ser o exemplo, digamos assim, né? Essa é a diferença pequena, digamos assim, né? Mas essa preocupação de ser o exemplo. Então, às vezes, por exemplo, alguém que pode assumir, né, uma posição de um pastor, de alguma coisa assim, uma figura de autoridade, que é o exemplo de boa conduta para todo mundo. Né? É bem comum nesse tipo, por exemplo. Né? E no tipo sexual ele vai voltar isso mais para a esfera do relacionamento, de ser muito crítico com o outro. Ele não está muito preocupado com o social, ou a norma, ou ser um modelo para ninguém. Mas ele vai ser sempre muito crítico com as pessoas próximas, né? Principalmente com o marido, a esposa, ele vai ser sempre muito crítico. A pessoa está sempre em insuficiência, está sempre tendo que se provar, porque ele está sempre exigindo assim essa perfeição do outro, digamos assim. Esse é o subtipo sexual, né? É como que a ira voltada para o outro, né? Para alguém, assim, para alguém perto, assim, essa ira, esse ressentimento. Isso só se fosse intensidade. Claro, é isso. Tentando encontrar o meio do caminho para poder. Sim, Entendeu? sim. Só Claro. o extremo que é. Exato, a gente fala do jeito mais intenso, né? Porque assim Mas fica aí mais quando- fácil de localizar. E aí quando chega no extremo, quer dizer que ele vai pro segue de baixo, por exemplo, quando ele faz extremo, Vai vai pra agressivo, ele vai para o número 4. Em alguns momentos da vida dele ele vai caminhar para cá, ele vai se sentir insuficiente, a pior pessoa, porque ele não atingiu esses padrões que ele mesmo colocou. Entendeu? As outras pessoas conseguem ou não e tal, começa a se comparar, porque esse é o vício do tipo 4, ele tem o vício da comparação, né? Aquele tipo 4 é a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre se comparando com os outros são melhores. Aqui é um tipo que tem essa sensação de insuficiência, né? O tipo 4. Que é o contrário do orgulho, né? O orgulho que tem a sensação de ser suficiente demais, né? Por isso que
Até quando a gente falou assim, parece, pô, tipo, o 2 é legal, né? Uma pessoa tá sempre sobrando, transbordando, né? Mas nas disciplinas espirituais, né, era sempre colocado como, né, o pecado primordial que a gente precisa atuar. Porque ele é confortável, digamos assim. O orgulho ele é uma paixão confortável nesse sentido, porque ela não mobiliza. Né? Ela é mais, digamos assim, é uma sensação porque os outros tipos em geral, eles vão sofrer um pouquinho da diferença entre o eu real e o eu ideal, certo? O tipo 1 sofre bastante com isso, tipo 4 também, com 2 tipos sofrem, né? Aqui no 1 isso já existe, no 4 se torna muito intenso. Essa diferença digamos assim, esse delta, esse delay aí entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser. Isso gera sofrimento. Aqui não, aqui o que eu sou e o que eu gostaria de ser é a mesma coisa. Eu sou bom demais, digamos assim, né? Fera. Eu sou, né, 100%. Né? Esse é o orgulho. Né? No extremo ele vai para o Chile. Isso, aí depois a gente chega lá. Então, digamos assim, essa doação do orgulho, na verdade, ela acaba sendo, mais a gente falou aquela vez, né? É porque são sutilezas, né? É difícil de pegar as sutilezas, assim. Mas não é tanto aquela coisa de querer cobrar o outro, né? Para receber, como o tipo 4 faz. O tipo 4 ele calcula, digamos assim, aquilo que ele ofereceu para receber de volta, né? Mas o tipo 2 não. Ele oferece, porque assim, no imaginário, ele vai estar sendo uma pessoa boa, plena, digna de receber. Não que ele vai cobrar mesmo de alguém ali, entendeu? Ele não tem essa característica de ficar cobrando afeto, cobrando atenção, como o tipo 4 faz, por exemplo, né? Cobrar o mundo pela própria carência, pela própria insuficiência, né? Deus não cobra, mas ele sente que oferecendo ele é digno de receber, digamos assim, né? Todos eles vão ter a autopreservação, o social e o sexual. Isso, perfeito. E Por isso que dá 27. Tá, vamos ver aqui, ó. Digamos assim, o autopreservação tem essa característica da carência velada por generosidade. É o que coloca assim, né? Eu cuido de você para poder receber. Esse é a autopreservação do tipo 2. O Marcos, mas todo mundo não tem um pouquinho de cada um? Claro, todo mundo tem. Do 1, do 2, do Todos. 3, não é Aham. que é. Não, tem um que é o dominante, né? Mas a gente vai ter um É o pouco que de cada. domina mais, é que por isso que eu acho meu número. Né? Exato. Eu cuido Mas a de gente tem um pouco você. de todos. Eu cuido de você para depois eu ser cuidado? Exato, você cuidar, mais ou menos isso. O social vai ter esse mesmo traço, só que para o grupo, digamos assim, né? É uma necessidade de ser generoso publicamente, digamos assim. Né? Que isso seja uma expressão, mas é como que uma falsa generosidade, né? Isso que a gente está falando aqui do adoecimento, né? Por quê? Porque é falsa generosidade porque está olhando de cima para baixo para o outro, né? O outro é que precisa. Então, por orgulho, ele não precisa de nada. Então, ele está só dando, né? Por isso que é muito difícil para ele se perceber fazendo alguma coisa errada, digamos assim, né? Ele está no meio, né? Isso é bom de falar. Está no meio aqui entre o perfeccionismo e a vaidade, digamos assim. Né? Então, junto o perfeccionismo com a vaidade, dá, né? Um orgulho. Essa coisa inflada. Né? Então, o orgulho ele é inflado. Né? Nesse sentido. Então, o social vai ter isso para o grupo e o sexual vai ter a coisa sedutora. Né? Então, é um dos tipos mais sedutores que tem. Né? Daí, o tipo 2 sexual vai ser muito sedutor. Sedutor no sentido do sedutor mesmo. De ser desejante né? E ter essa necessidade de se sentir desejado. Né? Os sedutores 2, 7 e 8 são os tipos mais sedutores. Principalmente quando é desse subtipo sexual. Né? Aí são os tipos sedutores. O 8, então, todo esse subtipo. Aí é um estrago, é strike.
Aí o 3, né? Está entre o orgulho e a inveja. Então já há aí alguma falta, olha que interessante. Né? Ele junta essa inflação do orgulho com a falta da inveja. Então a vaidade, ela tem algo no orgulho, mas ela tem uma falta, ou seja, ela necessita da validação do meio. Porque ela já está no meio do caminho da falta. O orgulho não necessita tanto da validação do meio, porque ele já está convencido que ele é bom, que ele é suficiente. Aqui na vaidade já há algo de insuficiência. Por isso que a validação do meio é tão importante. E é possível, então, em cada fase da vida, você fixar um número. Digamos assim, Não tem como. Eu não nasci, tipo, 2 ali. não, a gente não nasce, a gente vai se tornando, né? A gente vai se tornando. Claro que na infância já dá para perceber alguns traços, né? Dá para perceber alguns traços. Mas como a gente falou na semana passada, isso vai estar mais sedimentado no final da adolescência, ali para os 20, 21 anos. Né? Não é isso, não precisa se afobar para querer isso, para querer se achar aqui, né? Natural, ter alguma dificuldade, né? E essa sensação, isso é interessante, essa sensação de poder ser todos, digamos assim, né? É muito comum aqui também, no tipo 3, porque é o mais camaleônico dos tipos, né? Ele vai moldando a personalidade dele conforme as demandas do meio, digamos assim, né? Ou conforme vai ser mais bem visto, né? Conforme aquilo vai pegar bem aqui nesse lugar, né? Então são personas que se adaptam, né? Que se moldam. O nome também tem um pouco disso, né? Sobreadaptado, né? Mas o tipo 3 é quase como uma atuação. Claro que isso é inconsciente, não percebe, mas é como um ator ou uma atriz, assim, colocando a persona, colocando a máscara, que vai ser bem encaixada naquele ambiente, onde ele vai ter um certo brilho, um certo destaque. Estou falando do tipo 3 já, né? Social dele, isso. Né? Digamos assim, olha, o social é isso, o tipo social vai estar muito preocupado com prestígio, né? Ter prestígio. Né? E a gente fica ansioso, sabe? Uma imagem pública, digamos. E aí, quando eu estava fazendo, que eu não sabia nada, eu comecei a ver isso aí, a gente fica ansioso, fala, meu Deus, será que esse número, e a gente só vê a coisa ruim daquele número, mas ele tem coisa boa. Claro. A gente só vê o ruim e fica com medo de ser aqui. Vamos deixar, eu quero deixar daí próxima semana para a gente falar das potências, das virtudes de cada tipo. Né? Fechar com isso. Por enquanto, minha cartela tá cheia no bingo. Já fiz E a autopreservação. Tá. Aí ele está ligado com esse tipo mais vencedor na vida também. Ele parece um pouquinho o tipo 8, porque são os tipos que vão estar mais preocupados com essa coisa de vencer na vida. Então ele quer moldar a sua personalidade para ter, por exemplo, conforto, sucesso, nesse sentido de ser alguém que... Sucesso material, né? Sucesso profissional. Alguém muito preocupado com sucesso. Enquanto social, o tipo social, prestígio. Sucesso e prestígio. São coisas parecidas, mas não é igualzinho, né? Mas tudo ligado com a vaidade, né? A vaidade está no tronco e tem esses subtipos aí. E o sexual, carisma. É um tipo... Todos os tipos sexuais são mais sedutores, né? Obviamente, né? É uma coisa da... E o tipo 3, que é desse subtipo sexual, é mais encantador, digamos assim, né? O tipo mais encantador. Charmoso, encantador. Tem essa necessidade do olhar do outro, né? De um outro, assim, num relacionamento para sentir o próprio valor, né? Se valida a partir do outro. Num relacionamento 1 a 1 ali, né? Esse é o subtipo. Então, aí o 4, né? O 4 vai estar aqui naquele ponto de baixo, né? São junto com os 5 aqueles mais sensíveis, são os subtipos mais sensíveis. A diferença é que o 4 mais emocional e o 5 mais intelectual. Né? Eu digo 5 mais cientista e o 4 mais artista. Né? Cientista, o filósofo, né? Pensador, escritor, são funções aí frequentes das pessoas desse tipo. Né? Sim. E o 4 mais frequente. Claro que tem o artista de tudo quanto é tipo, né? Assim como, por exemplo, falar o 8 é líder e tal, né? Mas tem líder de tudo quanto é tipo. Né? Mas ele
é mais natural nele essa coisa de ser o líder, de ser o chefe, de ser o patrão, por isso ele é chamado muitas vezes de patrão. Né? Mas assim como aqui o artista, nesse sentido, porque quanto mais a pessoa tem contato com os próprios sentimentos, a própria vida interior, mais a arte pode brotar. Né? Patrão é o 8. É o 8. Então, o tipo autopreservação, ele tem uma autoimagem de mártir, aquele que sofre, mas segue em frente, digamos assim, né? Ele não cobra tanto o mundo pela sua dor, pelo seu sofrimento. Ele sofre mais calado, digamos assim. É um tipo que se martiriza, que sofre mais caladinho. Não põe tanto isso nos ombros alheios, né? Já, aí vai graduando, né? O social é aquele que já expõe um pouquinho mais, já tem um pouquinho mais de manipulação através da dor do sofrimento para o meio, né? Expõe assim, as suas mazelas para atrair comiseração. Então, a gente está em busca dessa comiseração, dessa compaixão alheia, dessa piedade alheia, de alguma forma. Isso nem sempre vai ser tão evidente, né? Pode ficar sutil, né? Isso vai ser evidente no tipo sexual. O quadro sexual é aquele que manipula bastante através do sofrimento, é aquele que aí as classificações diagnósticas vão chamar, quando está adoecido, do borderline. É o 4 sexual. Todo o 4 tem um pezinho lá, digamos assim, na instabilidade emocional, né, na sensação de vazio e tudo mais. Mas o 4 sexual justamente é aquele que é o border. Manipula? Manipula através do sofrimento, digamos assim, né? Olha o que você fez comigo. Eu vou deixar uma carta para o meu pai, para minha mãe, dizendo que eles são péssimos pais e por isso eu me matei. Pensa. Né? O quanto que eu quero atribuir a minha dor para o outro e dizer que eles são responsáveis pelo meu sofrimento, que eles carreguem essa culpa para sempre, digamos assim. Né? Claro, eu estou dizendo nos níveis mais adoecidos, né? Nos níveis mais adoecidos. Mas isso vai estar implícito ali. Essa cobrança, né, do meio, por meio do seu próprio sofrimento. Usa o sofrimento para punir o outro. Usa o próprio sofrimento para punir o outro. O próprio vazio, a própria dor, como forma de punir o outro. E tem, digamos assim, essa necessidade de se sentir diferente. Todos eles vão ter, tipo 4, né? Mas nesse, no 4 sexual isso vai ser um pouco mais evidente. Né? Por exemplo, a pessoa vai lá, faz aquelas transformações corporais, né? Tipo, faz pessoas desse tipo, corta a língua para fazer que nem cobra, faz não sei o que, não sei das quantas, sabe? Ele precisa ser único, não tem ninguém que igual ele no mundo, ele é diferente de todo mundo. Essa necessidade de se sentir único. Será que essas pessoas que se faz tatuagem no rosto inteiro, no corpo inteiro, então seria isso? Não sei se Vai ser necessariamente. diferente de tudo. Vai. Mas eu sou uma- tatuagem. Não, mas tem gente que faz o rosto, gente, inteiro. Digamos assim, isso traduz talvez uma necessidade de um desejo de continência, né, de pele, assim, de proteção, enfim. Né? Mas claro, assim, tem que ver o que está movendo isso por trás. Né? Se for essa sensação, não necessariamente vai ser isso, né? Pode ser uma atitude de rebeldia, por exemplo, aqui, né? Contra o sistema, contra o mundo. Depende do que está por trás. Né? Se o que estiver por trás for isso, né, de eu preciso ser especial, único, diferente, mas é que nem sempre o mesmo comportamento vai ter a mesma motivação. Estou dando só um exemplo, né, de pessoas assim. Isso querer pode estar ser em tudo vista? quanto é. Isso, todo mundo quer ser visto de alguma maneira e ser reconhecido, né? Mas aqui há essa necessidade de ser visto como alguém, de duas maneiras. Como alguém que é único, diferente, especial também a partir do seu contato com a dor. É alguém que se sente especial por ter esse contato com a dor da existência humana de forma mais profunda. Acaba achando os outros superficiais, digamos assim, né? Se sente especial por isso. Não conhecem o que é sofrer, o que é a dor, como eu conheço, digamos assim. Ele tem essa sensação, muitas vezes. Ninguém sofre mais que eu. Então, né, está entre
a avareza e a vaidade, né? Então aqui essa coisa de se sentir especial, né? Que é próximo da vaidade. E essa coisa do distanciamento, né? Que é da avareza. Distanciamento do senso comum, digamos assim, né? Do 4. Que tem que ser especial aí, né? Aí o 5. Avareza. Então já falou, né, que na vez passada, que é uma avareza muito mais ligada às relações humanas do que provavelmente com o dinheiro, né? O tipo autopreservação até pode, por ser essa característica, né, do autocuidado, ser alguém avarento com dinheiro até, né? Mas não é a característica essencial. Tá? Mas esse vai ser dos tipos daqueles com talvez menos expressão afetiva, ou mais retirado assim mesmo, uma autopreservação, porque tudo para ele vai ser muito custoso estar com as pessoas, estar com o mundo. Ele está muito centrado nas demandas ali dele mesmo, né? Digamos assim, centrado no seu próprio mundo. O mundo externo vai ser muito desgastante. Podem ser, por exemplo, monges, né? Esses ermitões, assim, que vão viver numa caverna. Cientistas também? Pode, com aquele perfil que fica dentro do laboratório inteiro, né? Mas assim, não é obrigatório, né? Mas, naturalmente, pelo estilo da personalidade, a pessoa acaba buscando um estilo de vida também, né? Que seja condizente, né? Então é mais comum essas profissões mais, os tipo 5 como um todo, mais isoladas. E há aqui, no tipo 5 em geral, um medo que se manifesta pelo medo de não saber, o medo de não ter conhecimento. A ignorância é assustadora para o tipo 5 em geral. Então são pessoas que geralmente buscam muito conhecimento. É por isso que eu achava que eu era tipo 5 na época. Eu busco conhecimento desde sempre, eu quero ler, quero saber de tudo, quero entender todas as coisas e tal. Aí eu achava que eu era tipo 5. Era monge, né? Monge e tal, disse que eu já fui monge. Disse que sei já quando. foi. Então, pronto, achei muito Você já fechou o diagnóstico. Mas eu sempre fui muito, assim, tive muito amigo, muito social, então nunca achava, alguma coisa não estava certa ali, né? Então, foi digamos, um período, esse, né, que eu acabei me identificando, antes de conhecer o Enneagrama até, mas com essa autoimagem, digamos assim, como o 3, né, tem essa coisa de moldar algumas pessoas. Eu, durante um tempo, moldei essa persona meio de monge, assim. Acho que venho me desfazendo dela aos poucos. Tá vendo? Não é hoje que a gente vai falar. Faz tempo que você demorou para Claro. chegar, né? Para analisar tudo isso. Aí o tipo social, ele vai ser o menos assim, distanciado deles, dos tipo 5. Mas normalmente ele vai estar aí num contato social a partir do conhecimento, do compartilhar o conhecimento. São pessoas com facilidade com o conhecimento e que têm prazer com o conhecimento. No tipo 5, você quer assistir um filme ou quer ver um documentário sobre, sei lá, física ou sobre biologia, a pessoa prefere ver um documentário. Ele tem prazer em conhecer as coisas, em entender o mecanismo. Mas ele quer saber para ele. Ele quer ter conhecimento. O tipo 5 social, ele gosta de compartilhar conhecimento. Então ele está mais em contato Mas com eu já não grupos sou. a partir do compartilhamento de Eu conhecimento. já não sou muito de compartilhar, eu gosto mais de conhecer. Aham, Só para você. Eu só estudo. Para você. aham, Ah, mas você foi professora, você também lá sim. oferecia, né? Eu conheci. Mas hoje que eu posso escolher, eu estudo para mim. Nossa, quanta coisa para trabalhar. É muita gente. coisa, né? Terapia até morrer. O que mais? Vamos ver. Aí o sexual, né? Esse vai ter uma coisa de ter relações profundas, apesar de ser poucos relacionamentos em geral, mas em geral ele vai se aprofundar, vai dedicar a energia dele para esse relacionamento. Né? Tem uma coisa mais intensa na troca um a um ali, né? O resto não quer saber muito, mas vai entregar mais dele para o relacionamento. Por isso que aquele primeiro, que é o autopreservação, é o mais isolado de todos, porque o social ele vai ter essa coisa de estar em grupos compartilhando conhecimentos e tal, o sexual vai ter pelo menos alguém com quem ele troca mais. Né?
O 6, o medo, né? O medroso. Como é que é o subtítulo dele, né? O medroso. Ou, eu prefiro falar medroso do que covarde, né? O Naranjo fala covarde no livro. Covarde. Tipo assim, né? Então tem essa coisa da autopreservação. Como que vai ser? Ele tem... É o tipo, que é aquele que a gente falou que é o ursinho carinhoso. Aquele que está sempre pedindo desculpa por qualquer tipo de incômodo que ele possa provocar em qualquer pessoa. Será que de repente eu não tropecei, não pisei no teu pé, não estou te Eu incomodando? tô fazendo de errado, tipo, não tô fazendo nada. Então tem essa coisa da ansiedade, da angústia de não estar à vontade nos lugares, nos ambientes, nas trocas, porque tem sempre a impressão de estar incomodando. Né? Isso é a autopreservação. Então, são pessoas muito dóceis. Não gosta de ninguém, tem nada para reclamar da pessoa, porque ela está tão preocupada em não desagradar ninguém que como é que ela vai desagradar? Não tem como. Né? Então, assim, todo mundo gosta porque são pessoas muito fáceis de lidar, porque ele está sempre suprimindo. Nesse livro parece um pouquinho o nome aqui, porque ele está sempre suprimindo as próprias necessidades para não desagradar. E não enfrenta ninguém. Isso, não enfrenta. Aqui, só um tipo aqui que vai ter essa coisa do enfrentamento, daí o sexual. Então, o sexual, ele é tão medroso aqui que ele vai atacar antes de ser atacado. Ele está tão alerta com possíveis ataques, com possíveis traições ou emboscadas ou qualquer coisa do tipo, que ele vai estar sempre, é o contrafóbico, digamos assim, né? Ele está sempre numa postura de ataque. E sempre fui assim. Parece que antes os outros me falavam, já tinha tanto medo que eu já... Já dá. Então, aí parece o 8 às vezes, parece o que bate, né? Mas o 8, assim, ele não está com medo. Ele está soberano da situação. Ele tem a soberba, né? Então ele está por cima da carne seca. Então é diferente. Esse aqui está tenso. Ele está atacando, mas ele está acuado. Né? Quer, mas não quer. Macbeth. Quer, mas Está não quer. atacando porque Shakespeare, alguém vai né? atacar ele. Então ele tem que atacar. Isso. Mas O depois vai social, passar. ele é o quê? Eu perdi. O social a gente não falou ainda. A gente acabou pulando o social, né? O social é aquele chamado soldadinho prussiano, que é o que faz tudo certo, mas ele é tão metódico que esse vai parecer um pouquinho tipo um, né? Ele é muito metódico, muito também, digamos assim, perfeccionista, no sentido de se qualquer coisa que eu fizer pode ter alguma consequência ruim, vai dar errado. E tem uma tendência grande ao fanatismo. Esse é o tipo que mais frequentemente vai se tornar fanático por alguma coisa. É esse tipo 6 social. Assim, né? Porque uma doutrina fundamentalista dá uma continência, digamos assim, para esse medo. Aqui tem um lugar seguro para você. Aqui nessa seita, aqui nesse lugar aqui. Tipo aqueles torcedor fanáticos. Pode ser um torcedor fanático, pode ser um fanático religioso, pode ser um fanático por ciência. Fanatismo tem aí o que você escolher, né? Já conheci fanático quanto é tipo. Eu conheci ateu fanático, eu conheci, né? Espírita fanático, eu conheci católico fanático, homeopata fanático, eu conheci, né? Então, fanatismo é uma coisa assim, eu encontrei aqui uma verdade, algo que me dá todas as respostas, esse é o caminho seguro e ele é o único seguro que eu posso trilhar. Então isso aqui me dá tudo que eu preciso. Isso aqui agora é minha vida, é esse conjunto de dogmas e de ideias, né? É aquilo ali. Mas ele, tipo, né, assim, eu pensando, aqui a gente tá tão aberto. Então, né, legal. Vezes que vão vencendo. Sim. Né? Não tá aqui, né? Claro. E o sexual é que ele está sempre É o alerta. contrafóbico. 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 Lembra do Bolsonaro. Eu não falei muito de outros exemplos, né? Sempre tem um exemplo para dar, né? Eu quero falar, se colocar em personagem, a gente Isso, esquece fica do mais mais. fácil, né? Mas é que eu não vou saber de cada um. É que ele é um exemplo fácil, né? Porque me vem à cabeça assim. Deixa eu ver. Os Estados Unidos não viu. O Trump é aqui, né? É o tipo é o patrão, né? O tipo 8. Político fica bom, né? Pra falar. O Lula eu vejo ele como um tipo 7, né? Charla, né? Garganta, né? Falastrão, né? Convincente, sedutor, né? Eu acho que a minha filha é o 7, mas ela não é assim. Que você tá falando, o jeito que você está falando. Ela é mais de festança. Ela quer estar no meio do Sim. social. Se tivesse, quando ela era antes de casar,
Tinha 3 festas, ela queria ir em todos. Ela queria um pouquinho em um, em outro, em outro. Falei, filha, vai nenhuma. Não, ela queria ir, sabe? Então é assim que eu acho que ela é. Mas ela não é assim, de gogó. Então, do gogó. Não. Não é obrigatório, é uma característica, mas não é obrigatório. Ela tinha gula. Assim, participar de tudo, assim. Então, E o tipo 7, bom, só pra gente. Bom, o tipo 6 foi, né? O tipo 6 foi. Então, o tipo 7, lembra? É essa coisa do prazer. É o mais hedonista dos tipos. Né? É a busca pelo prazer. O prazer é o refúgio acho que quer das viver, dores da existência. né? Quer viver tudo. Isso quer viver, e digamos assim, o prazer é o lugar seguro. Né? A vida é tão desgastante, tão chata, o bebê quer mamar. Digamos assim, lembra disso? Quer ficar vivo. É um lugar gostoso, é o aconchego, é o prazer. É buscar o que é gostoso na vida. Que é prazeroso. Todo mundo tem um pouquinho, né, Di? Essa aí é minha também. Ela tem uma vontade de ser pelo mundo, ela tem uma sede. Nossa. A pequena? Ou a Gabriela? Ah, A mais velha? 22. É. Ela tem uma vontade de sair pelo mundo, ela fala, meu Deus do céu. Ela é assim. Sim. Ó. Então, autopreservação, prazer imediato mesmo, né? Tem uma tendência maior a algumas compulsões. E aí, uma dificuldade de manter o foco, porque quer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo. Vamos... Mas... Engole tudo de uma vez só. Né? Pode ter, pode passar coisa na gula com comida, né? Mas não é obrigatório. Né? Que isso esteja presente. Se for, não precisa ter avareza com dinheiro aqui e tudo mais, né? Então, o autopreservação é isso daí, né? É o faminto. Né? O tipo 7 social é mais assim, digamos assim, é como se... É mais idealista um pouco, né? É um hedonismo mais idealista, como se ele tivesse por trás daquele ideal, daquele hedonismo, daquela busca por prazer, tivesse um ideal altruísta. Né? Ele está... Vamos colocar aí o Lula, vai. Eu vejo ele aí. Né? Ele está enriquecendo, digamos assim, aos seus, né? Mas isso é pelo bem do povo, digamos assim. Né? Porque se ele se manter no poder, ele vai fazer as pessoas saírem. Vai fazer bem para todo mundo, as pessoas saírem da miséria. Tem um altruísmo aí por trás. Isso na cabeça dele, né? Tem um altruísmo aí por trás. Né? Tem uma coisa assim. Né? Tem esse ideal, digamos assim. Né? Você viu, né, que diz que ele quer ajudar os pobres, mas ele está acabando com os pobres. Alguém comentou isso. Mas, enfim, essa coisa do... tem essa coisa do hedonismo, do prazer, né? Do ser um bom vivant, assim como todos os tipos têm um bom vivant, né? Mas tem essa coisa do ideal social. Né? E o tipo 7 sexual vai ser, claro, assim, já é um tipo sedutor por natureza. Esse vai ser bastante sedutor. Né? Vai ser bastante intenso, inquieto, aquela pessoa que gera um certo fascínio, assim. Tem um magnetismo assim, pessoal, né? Que gera um fascínio nos outros, assim, desperta desejo e tal, uma personalidade quente, assim, né? Tá achando alguém? Não, planejamento É um perigo, então. Nossa, Isso quando é bonito, então, aí Deus, aí é um perigo demais, né? Aí vamos lá para os 8. Né? Aí também lembra que compartilha essa coisa do hedonismo também, mas aqui é uma rebeldia maior contra as regras, né? Então, não vê tantos limites nas coisas. É mais tranquilo para ele quebrar a regra, desafiar as normas. Né? Olha o que o Trump fez aí, né? As regras de comércio existem há 70 anos, agora eu vou chutar elas. Puta que pariu, eu não tô nem aí. Eu que mando na porra toda. Sou o síndico do mundo agora. Vocês que se virem. Né? Isso é só um tipo 8 capaz de fazer isso. Entende? Eu vou passar por cima de todo mundo, do mundo inteiro. Eu vou impor a minha vontade. Eu não quero nem saber. Né?
Então, é bem essa energia. Eu que mando, eu que dou as cartas. Aí, essa coisa do excesso, né? Então, aí o social. O social, isso o autopreservação. excesso Não, todos eles vão ter o excesso, né? é na autopreservação? É, na autopreservação, eu estava falando. Está muito ligado também a uma agressividade ligada à sobrevivência, conseguir se manter no topo e tal. Até o destaque, a tal, ser o dono do mundo, digamos assim, ser o dono da corporação, vai ser o CEO da empresa e tal, ele tem que chegar no topo. Impor a sua vontade, né? Agora, o social vai ter isso também, mas alguém já assistiu O Poderoso Chefão? Né? Aí ele é essa figura dominador, ele é o patrão, é o que manda, mas ele tem os seus protegidos. Ele tem a sua turma, os seus apadrinhados, digamos assim, né? Eles ali, ele protege. É isso, ele é o padrinho, né? O Godfather, né? A figura do Poderoso Chefão é bem... Ele precisa para poder se manter. Ele se mantém. Mas aqueles ele vai ser. Isso, aqueles ali. Vai cuidar. São vai... seus, né? Se pisar na bola também, já era, né? Mas assim, os seus... Mas não só... É um chefe, né, de uma milícia, do tráfico, eles têm essa característica, né? O cara não chega nessa posição se ele não tiver esse tipo de personalidade, numa organização assim, criminosa. Ninguém vai respeitar um medroso, um tipo 5, e o cara vai ser o chefe do tráfico? Não vai, né? Vai ter que ser um cara assim, que se impõe, né? Que domina a situação, né? Passa por cima de Que tudo. passa por cima, que fala, que eu falei, vai falar da burro na mesa, né? É a lei do mais forte. Né? O 8 vale a lei do mais forte. E aí o tipo 8 sexual ele é um perigo na relação com as pessoas, porque ele vai ser aquele que domina, que manipula, né? Que encanta, que seduz e que aprisiona. É tudo como eu quero. É. Aí ele vai fazer dos parceiros, das parceiras aí, escravos dele. Né? Fantoche. É o típico que vai ter um relacionamento tóxico, né? Porque enquanto eu mando e se obedece, tá tudo certo. Esse é o tipo 8, né? Num relacionamento desse tipo 8 sexual. Né? Com todo o tipo 8, assim, se ele estiver adoecido, vai ser difícil, né? É. Claro, se relacionar com qualquer pessoa adoecida não é fácil, né? Muito adoecida, né? Cada um do seu jeito. Mas nesse caso tem essa característica, né? Ele vai ter que mandar. E para não ter briga, confusão, violência, o outro tem que obedecer quietinho. Ele pode ter um domínio, assim, sem querer que apareça o domínio. Ele provém a casa, mas a mulher não trabalha fora, tipo assim. Até pode, digamos assim. Não ser tão explícito, né? Não ser tão explícito. Cada caso é um caso, né? Mas, digamos assim, não é um tipo, o tipo 8 que está preocupado com o que os outros vão pensar. Entende? Então, ele não faria isso, digamos assim, para passar uma imagem melhor. Ele não está muito preocupado. Ele é soberba, né? Se ele tiver adoecido, então, para ele ele está sobrando, digamos assim. Se alguém falar mal dele é porque tem inveja, porque queria ser que nem ele. Ele seria Ele é o vencedor, um líder. Né? Então, ele tem essa liderança inata. Tem Tem essa liderança inata. Então vai ter muita dificuldade em estar numa posição em que ele tenha que baixar a cabeça, que ele tem que obedecer para ele. É muito difícil. Até porque é um transgressor por natureza. Então, assim, quando ele vai falar para ele fazer um negócio, ele vai dar um jeito de mudar um pouquinho aquela ordem, fazer do jeito dele, no mínimo. Né? Só obedecer e fazer o que mandaram, assim, para ele, vai arrancar um dedo. Então aqui nesse tipo sexual o tipo 8 tem isso. Você é meu, você é minha. Sente o dono da pessoa no relacionamento próximo. É o dono. A pessoa que se sente inferior, ela está ali na indolência.
digamos assim, ó, tem mais de um tipo que pode se sentir inferior aí, tá? Mas eu diria que o 4 é o que mais com clareza se sente inferior. O indolência tem essa coisa de sentir que as suas necessidades são menos importantes. É parecido com se sentir inferior. É que a coisa é complexa, por exemplo, o 4 ele se sente inferior, mas ao mesmo tempo ele se sente especial porque ele é mais profundo que os outros, entende? Então ele é inferior até a página 2. Na página 2 em diante ele é melhor também, porque ele percebe mais, ele é mais sensível e tal, né? Entende? Mas é como se ele sentisse a o dor. 9 tem isso. Oi? É como se no 4 isso fosse uma dor. Isso. E no 9 não. No 9 não. O 9, digamos assim, é aquele que parece estar mais tranquilo de todos, assim, aparentemente. Ele não cuida dele, ele não cuida dele. mais dos outros. É. Ele... O cristianismo, digamos assim, popular, na mensagem do Cristo, né? Tem que se diferenciar da mensagem do Cristo, é aquele cristianismo que se popularizou. Ele é muito uma energia aqui do 9, né? A minha necessidade não importa, tem que entender a necessidade do outro, né? Assim como o budismo popular é aqui do tipo 5. Né? Eu tenho que extinguir meus desejos e tal, encontrar aqui a serenidade, né? A ausência de desejos, vai me gerar menos necessidades, enfim, não estar mais pleno, né? Isso, vou suprimir o ego, né? E tal. Então... E, né, agora me vem, né, a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, que está em voga hoje, né, é uma energia mais aqui do tipo 3, né. Você, é um sinal de que você está fazendo bem a tua parte, está sendo bem visto por Deus, é que você vai ser próspero, você vai ser bem sucedido e tal, né, vai ser vencedor, é esse aqui, né, então temos essa tríade aí dessas abordagens religiosas. É isso que ele fala um pouquinho nesse livro. Assim, ele fala dos caracteres e ele fala como que isso se manifesta na sociedade, nos países, né? Isso é legal de falar. Se fosse um lugar, seria o Rio de Janeiro, né? O carioca, ele já nasce tipo 7, digamos assim, né? Ele já tem essa ginga, esse convencimento, essa coisa do prazer, da despreocupação e tal. Né? São Paulo é o Chile. Eu diria que São Paulo talvez está mais ligado aqui, a coisa da produtividade e tal, que é mais a energia dos Estados Unidos também, né? De ser bem sucedido, de vencer e tal. Maringá. Ah, não sei, não sei dizer. Agora não, dá para ver com os países, né? Mais países. O tipo 1 seria talvez a Inglaterra, possivelmente. O Japão, né? O Japão, tipo 1, Inglaterra, Japão. Tipo 6, a Alemanha. Né? É mais fácil pra gente entender, né? Quando começa a associar a cidade, pessoa. Tipo 5, a Índia. É isso. Né? Recolhimento, tá? Interiorização. Né? Aí um certo desleixo com a vida prática, né? Porque são os menos práticos, assim, né? Enfim, mas faltou o 9, né? Faltou o 9. Então, o tipo 9 autopreservação, ele vai ser o mais apático, né? Dos 3 9 ali, né? Porque ele vai preferir se manter sempre na zona de conforto. É o demônio do autoapaziguamento, digamos assim. Né? Tá tudo certo. Tá? O circo está pegando fogo na vida dele, né? Tudo certo. Mas não por ter desenvolvido serenidade, mas por uma desconexão. Diferente. Então parece um pouquinho com 5, né? Também. Então diferenciar o que está por trás, né? Se tem mais medo, se tem mais essa coisa de que o mundo suga. Ou se está mais ligado às necessidades não tem importância, né? É uma certa preguiça existencial aqui nesse tipo de preservação. E aí o tipo 9 social é aquele que vive para o grupo. Mas se funde com o grupo muitas vezes, né? Seja o grupo familiar, a empresa,
veste a camisa de um grupo determinado e ele vai viver por aquele grupo. E aí ele se apaga nisso, ele se anula para viver por aquele, em função daquele grupo. E o tipo 9 sexual é aquele que se perde no outro, na relação a dois, ele se funde com o outro. Ele não se conhece. Não se conhece, Ele não se permite conhecer. Exato. Ele vai sempre confluir com o outro. Então, digamos assim, alguém já ter conhecido, né? Mais comum um pouco em mulher, mas é mais. Isso tem, tá? Não falamos muito disso, mas tem alguns caracteres que são mais frequentes em homem e outros mais frequentes em mulher. Mas esse tipo 9 do tipo sexual, que conflui mais na relação com o outro, é mais comum nas mulheres. Ela começa, digamos assim, sei lá, tá namorando um surfista, ela vira uma surfete. Aí ela começa a namorar o roqueiro, ela vira uma roqueira. Aí ela começa a namorar o cara do rodeio, ela já tá de chapéu, de cintão. Entendeu? Ela vai confluir, ela nem sabe o que ela gosta, o que ela quer. Ela molda segundo com quem ela tá. Né? Então ela tá naquele momento. Né? Conflui com o parceiro. Né? Essa perda de identidade. Né? Veja que, como a gente fala, né? Do 3 vai para o 9. Né? Do 3 isso já está acontecendo. Né? Ele já está mudando várias identidades ali para atender também a necessidade do grupo. Então, quando isso se torna mais intenso, vai lá para esse autoapaziguamento em que eu nem sei mais quem eu sou, o que eu quero. Eu vou atender o que o mundo me diz que eu tenho que atender aí, né? Ele já se perde, já nem sabe mais quem ele é. Ele ficou tão perdido nos personagens que ele criou para ser bem visto, ser aceito, que chega um momento que ele já nem sabe mais já, né, quem é o que ele não quer, já não importa. Então, esses são os subtipos. Depois eu vou falar dos 27, né? É bastante coisa, né? Mas eu vou mandar por escrito, porque daí fica mais para ter uma noção. Claro, é muita informação, né? Para conhecer um pouquinho mais a fundo, tem que ler, não tem jeito. Então, o meu material, ele fala, tem bastante coisa. Ele tem destacado todos, inclusive tem subtítulos, tem todos, do 1, do 2 até o 9. E tem também o que trabalhar para você melhorar. Uhum. Aí, se você achar Isso é interessante... legal, manda para mim. Mas é um monte. Eu ia trazer, mas eu falei, vai atrapalhar a aula do Marcos. Não, legal. O material. Mas não, porque último... aí eu acho que na semana que vem a gente pode falar justamente disso, que como trabalhar e das virtudes de cada e das potências de cada tipo, né? Ah, então, se você quiser, eu posso tirar foto para Pode. mandar para você, ou se não, eu trago quinta-feira para você dar uma olhada. Ah, porque é tudo em papel, não é, É tudo não é papel. digitalizado. Não. Legal. Só que é interessante, aí, vamos supor que você já descobriu que Dá não para pausar. sei, que não sei, não? Então, aí é interessante. Olhar esse... Então, uma coisa que é legal de gente perceber é que, conforme a gente vai caminhando no nosso amadurecimento psicológico, a gente vai ficando mais livre, digamos assim, primeiro sinal é que o subtipo não vai ficando tão evidente assim, né? Vai caminhando mais entre os subtipos dentro daquele mesmo estilo. E conforme o processo de amadurecimento psicoespiritual avança, o próprio estilo, o próprio tipo vai ficando mais apagadinho. Quando as pessoas de alto desenvolvimento psicoespiritual, ele fica um tracinho quase imperceptível, digamos assim. Né? É como se a personalidade fosse uma roupa, uma armadura que restringe os movimentos. Então, conforme se caminha, essa armadura vai ficando mais flexível, digamos assim. Né? Então, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais disso, de como que a gente pode fazer para o desenvolvimento, o que é legal no desenvolvimento de cada tipo, e também das potências e virtudes de cada tipo, que são tão importantes quanto, né, os pecados, as paixões, as limitações, os equívocos de cada tipo também. Beleza?